Bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Hoje nós vamos ver que existem pessoas que começam desde cedo no trabalho, mas desde cedo também no seu desenvolvimento pessoal, na sua entrega humana. E o quanto isso faz diferença na história que é construída a partir dali. Bom, mas depois eu conto para vocês quem é a entrevistada de hoje. Antes, eu convido vocês a mais um momento de Minuto Educação. Vamos desenvolver um pouco mais a nossa inteligência emocional. Você passa horas trabalhando, estudando, sente seu corpo pesado, a sua mente mais lenta? Isso acontece porque o nosso corpo precisa de movimento. Ele precisa de oxigênio. Então, eu vou te dar uma dica. Você pode fazer a parada ativa. A cada 50 a 60 minutos, você dá uma parada, respira, alonga, caminha até o filtro de água, toma um copo d'água e a partir daí você vai se sentir melhor. Porque quando o movimento acontece no nosso corpo, a nossa mente não desliga. Sou Andréia Vitória Reis, até a próxima semana. De volta ao programa, hoje nós vamos conhecer uma mulher que construiu a sua história entre flores, cenários, família, enfim, ela construiu uma empresa dentro da família, mas que tem uma entrega que realiza sonhos alheios. É realmente uma missão incrível. Além disso, ela é mãe, esposa, tem o desafio diário de lidar com tudo isso e fazer a melhor entrega pessoal possível. Bem-vinda ao estúdio, Marlise Maschke Mussato. Que bom te ter aqui. Além de tudo, eu vou contar para vocês, a Marlise é uma mentorada minha, então ela também conduz hoje o trabalho dela através das dicas que eu dou para a empresa dela. Então, além de tudo, para mim é um orgulho ter uma aluna minha sentada junto aqui. Obrigada. Olá, Cacá, muito obrigada pelo convite. Fiquei até emocionada, né, ter ouvido falar e é um prazer estar aqui contigo, né, nesse programa que com certeza, né, já é sucesso e eu fico muito, muito feliz. Estou realizada de estar aqui hoje. Eu que estou realizada de te ter aqui. A minha primeira pergunta é sempre um desafio. Se tu já se emocionou lá no começo, agora vai se emocionar mais. A primeira pergunta sempre é a seguinte: quem é a Marlise quando só Deus vê? Ninguém mais. Olha, profunda essa pergunta, Cacá. Olha, a Marlise é a pessoa que está sempre achando novas oportunidades, novas coisas, né, para acreditar. Não sou uma pessoa, né, que guarda rancor, então se alguma coisa me chateia, eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu posso melhorar, né? Então eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela família, né, por tudo aquilo que eu cultivei até hoje e acho que é isso, assim, eu sou uma pessoa realizada, né, posso dizer que eu sou realizada, né, em todos os aspectos da minha vida e eu sou muito feliz por isso. Que legal. Tu começou super cedo, né, Marlise? Tu foi trabalhar até em Pomares, até para trazer aqui para as pessoas, tu é de Antônio Prado, tu sempre foi de Antônio Prado? Não, eu sou natural de Santa Catarina e aos 4 anos de idade meus pais vieram para o Rio Grande do Sul à procura de trabalho, né? A gente não tinha boas condições lá, então a gente começou trabalhando, né, para outras, né, famílias que tinham pomares e tudo mais. Depois a gente foi trabalhar numa granja de porcos. Então, eu trabalhei muito tempo, né, auxiliando, né, meus pais nisso, e é uma coisa que às vezes a gente nem lembra, né, que fez, mas eu trabalhei por muito tempo, ainda muito nova, imagina, eu devia ter 8, 10 anos, assim, imagina. Eu estava dentro dos chiqueirões de porcos ajudando, e aí depois eu acabei indo trabalhar, né, quando eu não tinha muito trabalho ali, eu acabava auxiliando meus vizinhos. Então, eu ia nos vizinhos para ajudar a colher, fazer a colheita, ajudar a classificar, né, maçã e toda essa parte, ameixa, enfim, né, eu atuei nisso. E depois, então, lá com 15 anos, aí eu fui para uma empresa que era também, dava meia hora ali de casa. E aí, nessa empresa, porque eu morava no interior, então tinha uma empresa Sim. no interior. E aí, eu fui para essa empresa, então lá também a gente trabalhava com classificação de hortigranjeiros, então cenoura, beterraba, ensacava moranga, né, tem tudo isso. E aos 16 anos já tive minha carteira assinada.
Uau! Então, eu lembro que quando eu completei 16 anos, aí meu pai foi comigo, a gente, né, tinha feito a minha carteira de trabalho. Eu lembro que eu abri minha primeira conta bancária aos 16 anos, no dia do meu aniversário. E trabalhei ali até os 18 anos, e aos 18 anos eu passei na faculdade. Então, eu comecei em economia, depois eu acabei, né, trocando de curso, até por uma questão financeira, né, porque também teve isso. Mas eu comecei, então, na faculdade, consegui um emprego na área administrativa e financeira, e eu não tinha experiência nenhuma, né, eu tinha feito um pequeno cursinho, né, então tinha essa questão, mas eu lembro que quando a pessoa me pediu, né, tu sabe, tu conhece isso? Eu disse para ela, não, eu não conheço, mas eu tenho vontade de aprender e eu vou aprender. E aí ela me contratou. E eu trabalhei por 10 anos, né? É um grupo de rádios, né? Da Serra Gaúcha. Trabalhei por 10 anos e aí eu saía quando eu era coordenadora administrativa financeira, porque em paralelo a isso eu também já tinha a minha empresa, né? Então fazem 4 ou 5 anos que eu saí, mas a minha empresa já estava com praticamente 5 anos de empresa, né? Então, aí já estava começando a ficar muito puxado, muito tumultuado, então eu acabei saindo e me dedicando 100% daí à minha profissão que eu escolhi, né? De e como fato. É que nasceu a ideia de construir a tua empresa, construir o teu novo negócio? Como nasceu essa ideia? No meio dessa trabalheira toda, porque tu não parou desde pequenininha. A minha sogra, ela fazia arranjos para as comunidades. E uma mulher ofereceu para ela uma sociedade. Ah, vamos fazer, né? Começar a fazer para alguma pessoa e outra. E aí ela me contou e eu falei, não. Aí ela disse, como não? Eu digo, não, se é para abrir alguma coisa, vamos abrir nós. Aí eu disse para ela, vamos juntar eu, tu e a minha cunhada, que é a Grace, né? E vamos montar uma empresa disso. Tu tem o conhecimento das flores e a gente começa, né? A Grace gostava, adorava fazer festa infantil para os filhos dela e tudo mais. E eu fiz eu, junto de uma amiga, fizemos a decoração do meu 3º ano, lá em 2010. Então, a empresa surgiu em 2016, porque esse ano ela completa 10 anos já, né? Agora, em junho, a gente completa 10 anos de empresa. Então, surgiu com essa ideia. E foi assim que começou. E aí, um dia, sentados ao redor do fogão a lenha, comendo pinhão, nós estávamos debatendo, tá, vamos fazer, vamos, né? E aí, vamos lançar um nome. E aí, a gente chegou no nome Decor e Flor, decoração, flor, amor, né? Toda a junção dessas palavras. Coincidentemente, é o nome de uma empresa que não havia registro nessa área, né? Então, a gente pediu também registro de marca. E hoje a Decor e Flor, né, tá completando 10 anos e com uma sociedade entre eu, minha sogra e minha cunhada. E eu costumava dizer nos cursos de liderança que eu fiz que se a minha empresa deu certo, qualquer empresa pode dar certo. Eu ia te perguntar justamente isso. Se em algum momento tu sentiu medo de não dar conta e, assim, o que fez dar certo realmente? Tu consegue enxergar o que fez? Olha, o bom convívio, Cacá, porque eu acho que a gente tem que aprender a separar. Não é fácil, é uma empresa familiar, né? Além dessa, eu tenho uma sociedade também com a minha mãe na floricultura, né? Então, são sociedades diferentes e quando a gente lida com família, a gente precisa entender que aquilo que a gente falou no trabalho fica no trabalho e que quando a gente vai para casa, a gente vai ter o almoço de família, a gente vai ter um relacionamento como nora e sogra, né? Principalmente, né? Toda essa questão que envolve outra família também, né? Eu e minha cunhada, a gente costuma dizer que a gente é melhor que irmã, porque a gente briga, a gente se pega, a gente se xinga, mas a gente se ama, né? Então, tem toda essa conexão, essa família, né? Então, a gente precisa aprender isso. E, claro, não foi fácil. Os primeiros anos de empresa, como qualquer empresa, não são fáceis. Foram praticamente 2 anos, né? Trabalhando sem tirar R$1, só colocando, investindo na empresa, trabalhando sábado, domingo, feriado. Nós trabalhava de noite, então, imagina, eu tinha que conciliar meu trabalho de segunda a sexta-feira, de horário comercial, e ainda montar eventos. Então, a gente fazia isso quando? De noite, madrugada, a gente ia até as 2 da manhã, aí 8 horas da manhã eu tinha que estar lá no trabalho, né? Mas eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás e a gente faz dar certo. Porque tudo pode estar destinado a dar errado, como tudo pode estar destinado a dar certo. E hoje as pessoas são super imediatistas, né? O que tu acha que fez construir esses 10 anos de história realmente? Vocês aprenderam a respeitar o tempo das coisas, como tu disse, vocês viveram 2 anos sem lucro nenhum.
teve que também passar por esse processo de respeitar o tempo das coisas? Teve. E a gente teve que passar também, às vezes, por algumas opiniões negativas também, né? Eu acho que isso vai acontecer sempre. Mas eu acho que sempre o apoio positivo da família foi muito maior, né? Meu marido sempre incentivou muito, né? Então, tudo ele tá sempre comigo, né? Então, se eu tô em Porto Alegre hoje é porque ele tá cuidando do nosso filho, né? Então, tem toda essa questão também de logística e a gente precisa aprender, né? A respeitar o tempo das coisas. Lá atrás, eu olhava para frente. Uma hora vai dar certo. E eu olhava para algumas pessoas e eu dizia assim, um dia eu vou ser ela. Um dia eu vou chegar nesse patamar, um dia a gente vai ser reconhecido. E aí, a partir disso, a gente começou a abrir novos campos, né? Novas relações e tá dando certo. Que coisa boa. E daí eu também te pergunto, assim, tu desenvolve o sonho das pessoas, tu traz para a realidade aquilo que as pessoas imaginam para o seu grande evento. Mas o que é real no meio de tudo isso, assim? O que nenhum curso ensina? O que realmente é o teu toque? Eu acho que é dar relevância ao que as pessoas querem, enxergar o sonho delas como se fosse o teu, é sonhar com elas, é acreditar que aquilo que elas, né, querem também é o nosso desejo, fazer elas entenderem também que algumas coisas que elas sonham não dá para trazer para a realidade, ou não dá para trazer, às vezes, para a realidade financeira. Sim. Que eu acho que às vezes é o maior empecilho, né? Porque eu digo assim, hoje trabalhar com decoração, a gente pode sair de 0 a 1 milhão. Então, a gente pode fazer o que a pessoa quiser dentro da realidade financeira dela. Mas trazer também todo esse sonho, todo esse enlace, né? Trazer a família para participar das decisões. Eu acho que é isso que a gente busca, né? E aí, depois de um tempo, né, trabalhando só com decoração, a gente agregou o serviço do cerimonial também. Então, a gente percebe também todo esse carinho, esse envolvimento que a gente precisa ter nesse processo, né? E hoje, eu vejo que aí a gente tem a Camila, né, que incorporou nossa empresa também, e hoje a gente percebe assim o quanto tem que ter essa relação, esse amor, a nossa doação, né, em prol do sonho dessas pessoas. E o cerimonial, ele acaba vivendo o sonho realmente, porque fica ali durante o momento do evento, né? Então, eu acho que nessa hora que vocês percebem o que está acontecendo realmente, mais do que só a decoração que antes tu entregava. Exato, porque a decoração a gente é o pré, né? Então, a gente vai lá, faz toda a montagem, mas a gente não fica no evento, né? Não tem a percepção do momento. Não tem a percepção do momento. Já como cerimonialista, a gente enxerga todas essas emoções, a gente acompanha de perto, a gente sabe quais eram as dores do cliente, como eles estão se sentindo no dia, enxergar que aquele momento, que aquela noiva, aquela debutante sonharam tanto, né? E quando eu falo em noiva é porque principalmente a noiva que sonha, né? A gente tem alguns noivos que, né, integram muito bem o processo também, mas enxergar que aquele momento que tanto eles sonharam, que tanto eles desejaram, ele se concretizou. E acho que não tem amor, né, agradecimento, qualquer coisa que pague, né, esse momento, né, essa realização do nosso cliente. Voltando agora para a Marlise. Tu é uma grande empresária hoje, está fazendo 10 anos de empresa, construiu uma história. Mas o que ainda tem da menina da colônia em ti? Uma pessoa sempre me dizia assim, quando eu comecei, né, nunca perca a humildade. Então, a gente tem que saber de onde a gente veio. A gente precisa saber que a gente não pode passar por cima das outras pessoas e manter a nossa essência, né? Então, a minha essência de ser acolhedora, de tentar integrar as pessoas, de ajudar o outro. Então, eu tenho muito disso, né? Não faça aos outros o que você não quer que faça para você. Então, eu sempre olho assim, como é que o outro vai se sentir, né? Então, a gente precisa ajustar isso. E eu acho que hoje eu percebo que eu ainda continuo sendo, às vezes, uma menina ingênua. Porque muitas coisas, assim, às vezes eu faço e as pessoas interpretam de uma maneira como se eu estivesse querendo tirar proveito, mas não. Às vezes eu entrego as informações de mão beijada para as pessoas, né, como diz o ditado popular, com o intuito de ajudar, né, com o intuito de levar isso adiante, né. Sim. E às vezes eu ainda percebo que às vezes as pessoas me dizem assim, não, né, tá tirando proveito, ou e não. Sabe? Eu comecei a analisar isso em mim. E quando eu tento auxiliar, quando eu falo alguma coisa, às vezes que a pessoa me interpreta de uma maneira errada, não é isso.
sabe? Eu tenho essa essência ainda muito, eu vou dizer assim, é bom. Eu acho que é um sentimento bom, eu acho que quem pode aproveitar isso de mim pode aproveitar. E tá tudo bem se a pessoa não me interpretar, né? A gente é responsável por aquilo que a gente fala e não por aquilo que as pessoas entendem, né? Marlise, antes da gente começar o programa, eu te pedi que tu trouxesse algo ou então alguma referência de aquilo que faz muita diferença na tua vida. O que tu trouxe para nós? Como eu não pude trazer o Vitor, eu trouxe a foto do Vitor, né? Do meu pimpolheto. Então, o Vitor, meu filho de 1 ano e meio, né? Ele é a razão da minha vida e eu vivo por ele, assim. Hoje, né, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, a gente encaixa dentro da rotina, dentro daquilo que a gente pode fazer com ele. Então, eu acho que ele é agora, atualmente, né, ele é o meu objeto emocional, assim, de maior valor. E o que nasceu em ti depois do nascimento dele? Olha, nasceu uma vontade ainda maior de viver, de estar ao lado dele em todas as decisões, né? Eu acho que é isso que me move, assim, muito, né? Antes eu amo trabalhar, né? Então, para mim, trabalhar sempre foi o auge, né? Eu tinha os momentos da família e tudo mais, mas trabalhar para mim é prazeroso, eu amo o que eu faço. Mas hoje ficar com o Vitor, poder levar ele no parque, né? Nas 4 da tarde, então acho que isso também, a minha profissão me dá isso, e para mim ficar com ele, ter a oportunidade de viver com ele, as escolhas que ele faz ao longo da vida dele, eu acho que é isso que me faz. Ele te ensina a desacelerar, então? Me ensina a desacelerar, e ele chegou em novembro. E eu costumo dizer que foi um completo caos, porque tu imagina uma decoradora de eventos e cerimonialista com um filho pequeno, em novembro. Ele nasceu às 9h28 da noite e às 7 da manhã eu estava com o celular na mão, dando coordenadas para os eventos, porque daí como ele veio alguns dias antes, né, ele é apressado, igual a mãe, então eu tive que organizar eventos, né, lá do hospital mesmo, e aí uma hora eu pensei assim comigo, mas o que eu tô fazendo? Cara, acabou de nascer uma criança, então não tive tempo, né, de pensar coisa ruim, de dizer o que eu fui fazer da minha vida, que às vezes, né, bate esse desespero na mãe também, né? Não, vamos lá, a criança tá aqui, e até os 5 meses de idade ele foi em todos os eventos que eu fui. Nossa, então que a legal. gente ia fazer decoração de eventos, a gente levava ele junto. Então eu levava todas as coisas dele. dele. Da empresa junto. Levava junto. Por quê? Porque eu queria ter essa proximidade, eu amamentava, então eu queria que ele estivesse perto, então a gente levava ele junto. E as noites que eu precisei fazer cerimonial, quando ele estava ainda com 2 meses de idade, meu marido ia com ele e ficava com ele, aí eu fazia as pausas e ia para ficar com ele. E além do nascimento do Vitor, na tua família, tu falou que já teve também problemas de saúde que vocês tiveram que enfrentar. Como é que isso se transformou internamente, realmente? Como foi essa passagem? É sempre um desafio, né? Porque tudo que acontece na família nos atinge muito diretamente, né? Qualquer coisa que aconteça. Então, quando eu estava grávida, né? Meu pai teve um problema de saúde. Então, e hoje o meu filho é puxa-saco 100% do meu pai, né? O vovô para tudo. Então, também já veio com esse vínculo. Acho que a preocupação que eu tive durante a gravidez também com meu pai e tudo mais. Mas esses momentos também nos ensinam, né? A ser fortes, a acreditar que vai dar certo, a pedir, né, em oração, que tudo dê certo e acreditar, né? E quem segurou tua mão nos momentos mais difíceis? O Alex está sempre do meu lado, né? O Alex é o... Alex, teu esposo. O Alex é meu marido, né? Então, ele está sempre do meu lado. E o apoio em geral da família, assim, né? Eu acho que, com tudo o que aconteceu, eu tenho 2 irmãos, né? Pai e mãe, né? A gente se dá muito bem. A família do meu marido também, a gente se dá muito bem. E eu vejo que depois de alguns acontecimentos, a família está ainda mais unida. Então, são algumas coisas também que foram acontecendo que poderia dar tudo errado, né? E a gente
tá muito unido. Eu almoço 2 vezes na semana na casa do meu pai e da minha mãe, entendeu? A gente almoça todo mundo junto. Semana passada eu fui almoçar, meu irmão já disse assim, não trouxe o Vitor por quê? Se tu não trouxer ele, não precisa vir, diz o meu irmão. Uau! Mas, então a gente criou todo esse vínculo. Então, quanto eles também gostam, né, do Vitor e participam da educação dele, né? Quando eu preciso de alguma coisa, também deixar o meu filho com o pai e a mãe, eles a resolvem. Eu acho que isso também é uma coisa muito boa, sabe? Uma conquista muito grande e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? De dizer que eu tenho o apoio da família. Que coisa boa. Bom, a gente ainda não está acabando, mas eu vou fazer um intervalinho para a gente ir para o nosso quadro Construindo Saberes. Já que a gente falava de criança, eu sou uma eterna criança, extremamente curiosa. E por isso trouxe esse quadro Construindo Saberes, que traz Você Sabia, traz curiosidades para nós toda semana. Vamos para o nosso quadro e já voltamos. Você sabia que o mau hálito geralmente vem sim da sua boca? Aquele acúmulo de biofilme, bactéria, aquela saburra lingual, aquela coisa branca na língua ou até mesmo amarelada. E as famosas doenças periodontais são as principais causas, sim, desse mau hálito. Portanto, se você não quer ser conhecido pelo seu mau hálito e sim pela sua saúde bucal em dia ou dentes lindos e um sorriso alegre, procure um dentista especializado que ele pode te ajudar. E você encontra sim essa equipe maravilhosa e dedicada na Oral Sim de Cachoeirinha. Lá eles vão conseguir solucionar esse seu problema e te ajudar outras pessoas a não desenvolver o mau hálito, pois ele sim tem tratamento. Este quadro foi uma parceria linda com a Oral Sim Cachoeirinha, com o Fix Gestão Empresarial, Tatiane Abreu Estúdio e eu, Andressa Irgan Ross. Se você é MEI e hoje não tem um controle financeiro, não sabe o teu resultado de fato, é o momento de fazer. Até porque, para ter certeza se você deve continuar no MEI. E principalmente porque isso vai te abrir muitas possibilidades e, como eu disse anteriormente, não travar o teu negócio. Então, se você é MEI, não sabe os teus números, não sabe o seu faturamento com clareza, não sabe o seu resultado, agora é o momento de parar e fazê-lo. Esse é um vídeo em parceria entre a Confix Gestão Empresarial e a Oral Sim de Cachoeirinha. Voltando então, vamos para as perguntas finais. Eu sei que tu é uma mulher de fé, que tu é uma mulher que crê em Deus, e tu diz muito que Nossa Senhora também rege a tua vida, né? O que isso realmente influencia na tua caminhada e na tua entrega profissional? Eu acho que ter fé é uma coisa muito boa, a gente tem que ter fé. A gente precisa acreditar em algo, não importa, acho que a crença de cada pessoa, né? Eu acredito muito em Nossa Senhora, ela já intercedeu várias vezes, né? Quantas vezes, né, a gente já foi ao pé de Nossa Senhora e pediu uma intercessão e deu certo. Então, eu acho que a fé, ela é uma coisa que nos move positivamente e ela explica muita coisa que acontece na nossa vida, né? Então, acreditar que existe algo maior, que existe um propósito maior, faz com que o nosso propósito também seja maior. E tu gostaria de ser lembrada mais adiante como uma empresária de que forma, assim? Qual o teu legado? Além da fé, né? O que mais que são valores que tu quer deixar como legado desta empresária Marlise? Que eu tenha toda essa responsabilidade, né? Na entrega do sonho da outra pessoa, a excelência na qualidade, que eu possa sempre prezar pelo respeito, né? Em todas as minhas relações. E que eu seja vista, né, como uma boa decoradora e uma boa cerimonialista que fez a diferença na vida de alguém, né, que em algum momento tocou, né, essa pessoa e que eu possa trazer coisas sempre positivas, coisas melhores, eventos com mais leveza, com mais beleza e que esses momentos também, né, despertem nas pessoas, né, o quanto é bom celebrar, o quanto é bom fazer uma festa, o quanto é bom reunir a família. Afinal, né, laços, né, e memórias afetivas, elas são criadas com esses momentos. Quando a gente se reúne com pessoas é que a gente cria, né, memórias afetivas para a nossa vida.
Tá, e agora eu vou levar para a pergunta final, até suas palavras, memórias afetivas. Quando tu não estiver mais aqui e alguém tiver memórias afetivas da Marlise, o que tu quer que eles conversem, lembrem, sintam e falem? Olha, pensando assim, eu quero que meu filho tenha orgulho da mãe. E eu me emociono falando isso, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz por alguém. E eu quero que meu filho tenha orgulho da mãe que ele tem, que ele enxergue, né? E se eu tiver outros filhos, né? Outro filho, pelo menos, né? Que a gente tem intenção. Mas que eles enxerguem essa pessoa e que as pessoas também enxerguem o quanto eu me dediquei, o quanto eu tentei fazer o meu melhor. E o quanto eu fui transparente nas minhas relações e nas minhas decisões e que em tudo que eu tenho, que eu possa sempre tentar colocar a mão em algo para ajudar outras pessoas. Né? Hoje eu também presto um trabalho voluntário, eu sou atual diretora da SIC Jovem e ali na comunidade também a gente desenvolve. Talvez a gente não é tão reconhecido, né? Pela cidade, pela comunidade e num todo, mas eu tenho certeza que na vida das pessoas que a gente atua, a gente faz diferença. Então eu também quero fazer pequenas diferenças, né? Eu não preciso ser o oceano, mas eu posso ser uma gotinha dentro do oceano que possa fazer a diferença na vida de alguém e que possa levar uma palavra de conforto, uma palavra de aconselho, de carinho, e eu sempre me coloco à disposição das pessoas, né, que o que elas precisarem de mim, seja uma ideia, seja uma troca de experiências, elas podem me questionar, né, elas podem me perguntar, porque eu gosto disso, desse contato, dessa troca. Marlise, obrigada, eu adorei te ter aqui, nossa, que papo gostoso, obrigada mesmo pelo teu sim. E por dividir conosco um pouquinho de quem é a Marlise, de quem é a profissional, de quem é a pessoa, porque às vezes talvez a noiva chega lá, contrata a profissional e não enxerga essa pessoa tão maravilhosa e completa que tu é. Obrigada mesmo. Obrigada, Cacá, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Bom, gente, estamos chegando no final. Hoje a gente viu o quanto é importante os valores da pessoa, a família, sobretudo. A Marlise é uma mulher que traz essa importância da família, que dá valor para essa construção em família, mas que também eventos não é só a cena bonita que a gente vive e percebe lá enquanto está lá, mas é a memória que fica, como ela mesma disse, né? A memória afetiva, a memória que a gente leva daquilo ali e que ela constrói isso tão bem, de uma forma tão íntegra e tão transparente como ela mesma consegue colocar nas palavras dela. Que a gente leve, então, essa mensagem para a nossa vida, que a gente perceba que é justamente esses valores que nos fazem pessoas melhores no dia a dia. Que a nossa semana seja muito abençoada, que Deus esteja com vocês e até a semana que vem. Voltaremos na próxima sexta. Até lá!